Só mais uns instantinhos para que a gente possa dar início, aguardando a primeira pessoa chegar aqui para um boa noite ao vivo e a cores para vocês. Então, esse tema, ansiedade, que a gente vai trazer hoje para bater um papo, não é um tema desconhecido. A maioria, eu ouso dizer, todos vocês têm alguma experiência com esse sentimento, emoção que toma conta cada vez de mais pessoas nos tempos de hoje, e é por isso que a gente está trazendo para conversar com vocês aqui. Para quem ainda não me conhece, eu sou Larissa Dolabella, sou mentora de autocura emocional. Isso significa que, usando as ferramentas da inteligência emocional e acreditando no nosso poder de autocura, eu tenho trazido aqui no YouTube, também no Instagram, em outros canais também, um pouco do meu conhecimento, da minha experiência e algumas ferramentas para que vocês possam lidar com emoções limitantes, crenças limitantes, são termos que a gente utiliza recorrentemente no trabalho de inteligência emocional. Boa noite, Mônica, seja bem-vinda. Nós estamos aqui no YouTube ao vivo, daqui a pouquinho eu vou desligar aqui o Instagram, vou aguardar só alguns minutos. Quem quiser transitar de um lado para o outro, para que eu possa olhar nos olhos de quem estiver conversando comigo, tá, querida? Seja muito bem-vinda, gratidão pela sua presença. E a gente sabe que lidar com emoções, pensamentos ou crenças limitantes parece um assunto muito longe da nossa rotina, parece algo muito denso, muito profundo, e o meu papel aqui com esse trabalho é exatamente mostrar para vocês que não é um tema distante das nossas possibilidades do dia a dia, né, de tratar e de trazer para a nossa rotina, muito pelo contrário, ainda mais falando de ansiedade. Boa noite, gente. Aí no Instagram, quem estiver chegando, quiser migrar para o YouTube, recordando, então, o nosso tema hoje é como lidar com a ansiedade. E uma curiosidade para vocês é que eu recorrentemente tenho pesquisado sobre ansiedade, já que é um dos temas principais do meu trabalho como mentora, e eu descobri, e eu não sabia, foi só uma curiosidade, mas eu fiquei bastante alarmada quando soube que o Brasil é o país com o maior índice de ansiedade do mundo. Isso não é pouca coisa. Ou seja, é um quadro que cresce exponencialmente e, por algum motivo, nós estamos no olho do furacão, né? Nós não vamos entrar aqui no contexto global para tentar entender por que nós brasileiros estamos sofrendo tanto de ansiedade, mas é bom que a gente tenha essa informação para que a gente possa olhar para esse desafio, para essa questão com um pouco mais de seriedade. Então, como eu falei, inteligência emocional, às vezes, para as pessoas, parece um trabalho muito ou exaustivo, ou difícil de acessar, ou profundo demais, ou intelectual demais. E olha só, na verdade, apesar do nome ser inteligência emocional, e eu não sei se você sabia disso, Mônica, o trabalho de inteligência emocional BioFlow, que é a linha com a qual eu trabalho, tem o propósito de deixar a nossa mente de lado para escutar quem? O nosso corpo. Ana Carolina, seja bem-vinda, querida. Boa noite também. Daqui a pouco eu vou desligar a live aqui no Instagram, tá? Vou dar mais uns minutinhos para eu poder colocar foco aqui no YouTube hoje, ok? Seja bem-vinda. Porque existem linhas de inteligência emocional. E a minha linha de trabalho, de minha formação, é uma linha de renascimento. A gente não dá esse nome para não ser confundido, porque existem diversas linhas de renascimento. Muita gente também não sabe o que é renascimento, né? Mas a inteligência emocional BioFlow tem como veículo de trabalho principal, quando vai cuidar das nossas emoções limitantes, e a ansiedade é uma delas, é o corpo.
Oh, meu Deus, mas que coisa boa! Seja bem-vinda, querida. Manda um beijo para o Marcelo. Depois tem que chamar ele para participar por aqui, para a gente matar a saudade. Então, é gostoso que nessas lives a gente tem algo que é muito diferente do vídeo gravado, que eu amo, que é a gente poder conversar, né? Não é olho no olho, literalmente, mas com um pouco mais de calor humano. E é sobre esse calor humano, e é sobre o nosso corpo, sobre as nossas emoções que a gente vai falar hoje. E eu queria começar com vocês que já estão aqui, refletindo sobre o que é a ansiedade, se a gente for pensar do ponto de vista do nosso organismo, né? Do nosso organismo como um todo, no nosso ser integral, né? Como mentora holística, eu não posso e não vou falar com vocês de ansiedade do ponto de vista intelectual. Hoje entrou mais uma xará. Olá, Larissa, bem-vinda, querida. Eu vou chamar vocês aqui para o YouTube, daqui a pouco eu vou desconectar aqui do Instagram, tá bom? E por que a gente tem que falar de ser integral? Porque a ansiedade tem diversas causas. Mas a primeira coisa que eu quero convidar vocês para pensar, refletir agora, imediatamente, é o estado de ansiedade. Ele é um estado de conforto, desafio ou um estado de luta no meu organismo? Eu acho que não é difícil a gente responder, né? Bem-vinda, Maria. Então, se a gente estivesse confortável, a gente não estaria ansioso ou ansiosa, não é mesmo? Quando a gente está com ansiedade, para pensar um instante e sentir especialmente como que a ansiedade transparece para você quando você está ansiosa, né? Como que você se sente? A gente pode constatar facilmente que não é confortável, que a ansiedade ou é uma zona de desafio ou é uma zona de luta. E para muitas pessoas é uma zona de extrema luta, ou seja, a ansiedade chega a um estado de luta tão grande com o próprio corpo, consigo mesmo, com a alma até, né? Com o corpo, com a mente, com as emoções, com o espírito, com a alma, que chega a ser uma zona de extrema luta. Então, por que a gente não olha para uma situação de desafio ou de luta com um olhar um pouco mais cuidadoso, mais responsável conosco mesmo? Se a gente for olhar tanto esse cenário que eu delineei aqui, que nós estamos dentro do país que mais sofre de ansiedade no mundo, e sabendo que a ansiedade é um estado de desafio ou luta, ou extrema luta para o nosso corpo, para os nossos corpos todos, como ser holístico que somos, por que será que as pessoas não estão lidando com isso de uma forma mais firme, mais contundente, mais decidida? Por que a gente vê ao redor, e eu não sei se vocês, né, vocês podem até comentar aqui no chat comigo, se vocês têm ao redor de vocês algum parente ou algum amigo que está passando quadros de ansiedade doentios, ou já, quem sabe, fez a sua passagem por causa de ansiedade, né? Eu gosto sempre de falar um pouquinho a respeito da minha situação, da minha experiência pessoal, porque ela é muito importante, muito decisiva para a minha escolha de trazer esse tema como um dos principais temas de mentoria, né? Dentro de toda a gama de mentorias que eu trabalho, inteligência emocional, ansiedade virou a mais importante, é realmente a que traz mais pessoas. Por quê? Quando eu era criança, eu escutava meu pai falando assim: Larissa, você é ansiosa demais, você precisa cuidar disso, vai fazer yoga, né? E eu ouvi aquilo e fui começando a incutir na minha cabeça, nossa, será que eu sou ansiosa? Eu era aquela pessoa certinha, tudo tinha que ser exato. Se eu chegasse 5 minutos atrasado no colégio, eu ficava brava com a minha mãe, né? Aquela coisa muito impecável, muito controlado, né? E aquilo gerava ansiedade. O fato é que eu acabei realmente, por apoio especialmente deles, mas especialmente da minha mãe, que sempre foi uma pessoa muito ligada a esse tema de psicologia, desenvolvimento humano, eu acabei realmente fazendo yoga.
Quem diria? Depois eu me tornei professora de yoga por muitos anos e até hoje eu pratico. E esse é um trabalho que, como mentora holística, se insere, sim, nas minhas mentorias como dicas, né? Algo a mais. Mas o tempo foi passando, eu fui ficando uma pessoa equilibrada, cuidando de mim, me mudei para a fazenda, vivo no campo há 17 anos, cuidando da minha saúde de uma maneira integral, mas atenta às minhas emoções. Busquei as minhas formações como terapeuta e fiz a minha formação em renascimento e eu descobri o quão revelador foi compreender as minhas emoções através do meu corpo. E essa é uma mensagem que eu trago em todos os meus trabalhos aqui, em todas as minhas plataformas de trabalho. As pessoas acham que tratar a ansiedade é ir lá comprar um remédio para sedar o turbilhão da mente, o turbilhão da agitação por causa, né, do que? Do trabalho incessante, da falta de descanso, do excesso de pensamento, de qualquer causa, né? Então a gente já com em outros vídeos e vou reforçar que esse não é o caminho, não é o caminho ideal, não é um caminho sensato, não é um caminho benéfico, muito pelo contrário, é um caminho de sombra muito profunda, né? Então, eu fui descobrindo que o caminho era cuidar do corpo para entender as emoções. É isso que a inteligência emocional Bioflow traz de mais especial para a gente. Então, é muito importante que no momento em que a gente olha para a nossa ansiedade, a gente deve se perguntar assim: o que eu estou sentindo? Né? O que está acontecendo comigo nesse momento que eu estou ansiosa? Porque as pessoas, por incrível que pareça, por mais óbvio que seja para mim, eu vejo que para a maioria das pessoas que chegam para mim não é. Quando você, alguma de vocês aí, ou né, os homens que também chegarão aqui para nos ouvir, quando você está ansiosa, o que você sente no seu corpo? Essa é a primeira pergunta que eu deixo para vocês aqui, né? Então, se o seu corpo está ansioso, qual que é o desafio que ele está passando nesse momento? Ou que luta que você está travando que o seu corpo está te mostrando? Como que ele está te mostrando? E aí a gente começa a perceber que a gente tem como, através da observação, começar a compreender a nossa ansiedade de uma maneira mais ampla. O trabalho, gente, é atenção, observação, né? A minha ansiedade está num desafio ainda ou ela já é uma luta? Ou ela já é uma síndrome do pânico? Né? Se a gente for partir do pressuposto que o remédio não é um bom caminho, Larissa, o que eu faço então com essa luta que eu estou travando? Com a minha taquicardia, com as minhas mãos que estão suando frio, com o meu pescoço que está pulando, com a minha sensação de medo, a apreensão na boca do estômago. O que eu faço com esse medo? Como que eu posso lidar com isso sozinho? Então, a gente não deve tentar lidar com nada sozinho se a gente não tem confiança, né? O estado de ansiedade normalmente é um estado de desconfiança. Você sente batimentos, falta de ar, né? A Maria está aqui compartilhando com a gente. Essa falta de ar, do batimento cardíaco elevado, do ar curto no alto do tórax, é algo muito fácil da gente ver quando a pessoa está ansiosa. Agora, olha só, Maria, vou deixar aqui para vocês que já estão aqui e para os que virão nos ver, uma dica extremamente importante. Se a gente está acelerado, normalmente, se você olhar para a sua respiração nesse momento, como você acha que está? Os batimentos cardíacos estão acelerados, você está com falta de ar porque você está respirando. Quando a gente está com falta de ar, a gente está respirando pouco. Então, a dica preciosa, o ouro que eu vou deixar aqui para vocês é: se eu estou respirando pouco, o que eu tenho que fazer então, gente? Respirar mais, respirar muito. Então, olhe, às vezes a solução é muito mais simples do que possa parecer. No entanto, a gente complica a ponto de ir até a farmácia, comprar um remédio
que não só vai te fazer respirar da forma correta, como vai te intoxicar, te dar uma sensação equivocada de melhora, porque você vai ser sedado no primeiro momento e depois você cai no buraco mais profundo dos efeitos colaterais desse remédio. Quando a gente olha para o nosso corpo, a gente tem as respostas, mas um olhar atento. E é isso que a mentoria trabalha. Uma condução pela atenção, uma condução da observação, até que vocês entendam que a autoobservação é a primeira etapa do processo de autocura. Que a minha proposta com o meu trabalho não é que vocês dependam sempre de ajuda para lidar com a ansiedade, é que vocês compreendam de onde ela vem. Lembra da primeira pergunta que a gente falou aqui? O que eu sinto no meu corpo quando eu estou ansiosa, né? A segunda é, por que eu estou sentindo isso? Eu estou sentindo a taquicardia, a falta de ar, por quê? Por que nesse momento a ansiedade se manifesta para mim assim? A gente começa a entender quais são as causas. O que eu estou vivendo? Ou o que aconteceu nesse momento? Ou o que tem acontecido nos últimos dias, nos últimos meses, né? O que é que está acontecendo na minha vida? Qual é o guarda-chuva sob o qual eu estou sentindo falta de ar e taquicardia? Então, todo esse trabalho de busca do meu cenário, a gente vai entender que, por mais que seja o trabalho, o excesso de cobrança, um problema com a família, a falta de dinheiro, até mesmo uma coisa tão concreta como a falta de dinheiro, tem um viés que é emocional. Porque, gente, sim, as nossas emoções são o nosso filtro através do qual a gente olha para a situação que está lá fora. Seja ela concreta como a falta do dinheiro, seja ela tão concreta como uma pilha de trabalho na minha frente no meu escritório. É a maneira que eu enxergo, é a maneira como eu me coloco, ou seja, em suma, é a minha postura diante da vida que abre as portas para a ansiedade. Eu tenho falado, né, voltando na história minha pessoal e no meu pai, que lá no começo me estimulou tanto a buscar yoga e que foi tão importante na minha vida, na construção da minha consciência. Eu sempre trago o exemplo dele porque a história dele é muito significativa para essa minha jornada. Né? Acho que vai fazer 5 anos, eu estou até perdendo a conta. Meu pai faleceu de infarto súbito, 4 anos. Está aqui meu companheiro me dizendo, são 4 anos. Morreu de infarto súbito por causa de uma ansiedade extrema. Então, ele vinha numa zona de desafio com a ansiedade dele uma vida inteira. E, gente, o cenário em que a gente está, né, nosso cenário econômico, o cenário político, o Brasil foi piorando. Talvez por isso o Brasil tenha um índice tão alarmante de ansiedade. Só que se a gente fica empacado, querendo agir com o mundo e com a nossa vida, sempre da mesma maneira, sem tomar as rédeas e ter flexibilidade e adaptação às coisas, o que acontece? O mundo lá fora muda, as pessoas mudam, o trabalho muda, a situação financeira mudou. Se você não muda junto, não se adapta, a rigidez faz com que você ceda. Né? A ansiedade virou zona de luta extrema, até que um corpo que não respira mais, um coração que não aguenta mais, não tem energia para bater tão forte, sucumbe. Né? Então, o que a gente sabe? A ansiedade, ela afeta especialmente o coração. Então, na leitura corporal, né, eu acredito que você já tenha ouvido falar, a leitura corporal nos dá as chaves para entender essa relação direta, importantíssima entre as nossas emoções e o nosso corpo, né? Em Bioflow, o que a gente sabe e como que a gente trabalha? É olhando para o nosso corpo, sentindo o nosso corpo, ouvindo o nosso corpo, é que a gente começa a perceber que emoções estão ali morando naquelas sensações físicas. Ansiedade talvez seja um pouco mais fácil da gente perceber, porque é uma coisa tão recorrente que a taquicardia, a mão suando, já faz parte do nosso repertório de emoções limitantes, a gente já sabe que é ansiedade.
Mas você sabe o que que é o seu bruxismo? Você sabe o que que é a sua hemorroida? Você sabe o que que é a sua azia, né? Seu problema de estômago. Então, para cada uma das sensações físicas, eu tenho lá atrás uma emoção que está provocando esse desequilíbrio no nosso corpo. Então, a nossa jornada pela ansiedade, ela é entender o nosso corpo, não do ponto de vista dos nossos pensamentos, mas do ponto de vista do nosso sentimento. É parar um pouco para sentir. E eu falo muito, assim como eu falava com meu pai, falo para todos vocês que não adianta a gente achar que a gente vai melhorar nossa qualidade de vida, que a gente vai tratar das nossas dos nossos desequilíbrios sem olhar com muita realidade, com muito pé no chão, ao contexto todo em que a gente se sujeita. Eu falo de sujeição. Nós estamos expostos a um ritmo, a um tempo que o nosso corpo não suporta. E existe um medo, que é um medo individual, quando você está ansioso ou ansiosa, que você sente um medo de algo que está te afetando naquele momento, mas muito além do seu medo individual, existe um medo coletivo, não é? Consciente coletivo, esse conceito da física quântica tão importante, que paira sobre as pessoas. Então, é preciso ter consciência dos efeitos individuais, dos efeitos coletivos daquilo que a gente está sentindo, e é preciso que a gente tenha coragem para olhar, para sentir e para se perguntar: ah, ok, o que eu estou sentindo aqui no meu corpo, na ansiedade, são esses sintomas todos que a Larissa falou aí, a mão suando frio, o famoso, eu estou com frio no estômago, né, um frio na barriga, eu estou com taquicardia, vou ter uma coisa, né, para quem já tem síndrome do pânico sabe quão enlouquecedor é um ataque de pânico, e a pessoa precisa olhar para a causa mais profunda. E olha, quando a gente propõe olhar para a causa mais profunda, entra o segundo aspecto importantíssimo do trabalho de inteligência emocional Bioflow, que é a gente entender que existe um contexto mais direto que nos causa todo esse estresse, essa insônia, essa ansiedade. Só que muitas vezes, gente, muitas vezes essas causas são muito mais remotas. Existem pessoas, eu coloquei uma caixinha no Instagram essa semana, e uma das pessoas que me segue falou: ah, eu acho que a minha ansiedade ela vem da minha família, uma coisa dos meus ancestrais. E eu estava aqui contando a história do meu pai, né, da ansiedade de uma vida inteira, que o levou até o falecimento, e a gente traz, sim, dos nossos ancestrais uma maneira de ver a vida, um comportamento. A gente é uma repetição dos nossos pais em muitos aspectos. Uma pessoa que tem pai e mãe ansiosos, dificilmente essa pessoa não é ansiosa. Ela precisa de um trabalho muito profundo para quebrar isso. E olha, uma informação interessante para vocês ficarem mais otimistas. Não sei se vocês já ouviram falar isso, gente. Assim, a minha família, na minha família, um monte de gente tem problema do coração, então posso ter também, tem que tomar cuidado, né? Assim, os médicos perguntam: na sua família alguém já morreu de infarto? Alguém tem problema do coração, né? Se você vai no cardiologista, ele vai te perguntar, né? Aí, se você teve um pai, ou a mãe, ou tio, ou avô, ou mais de duas pessoas, você começa: nossa, eu sou uma pessoa com uma probabilidade muito grande de ter um troço no coração. E em Bioflow, eu também, estudando, descobri que não é assim, né? Existem muitos médicos, muitos profissionais de saúde, especialmente das medicinas orientais, das medicinas ditas alternativas, porque tem uma visão muito mais ampla do organismo. Também já com estudos mais modernos da física quântica, a gente já escuta as pessoas constatando que uma parte muito pequena da nossa herança genética é responsável, é determinante na nossa saúde ao longo da nossa vida. Então, por exemplo, eu sempre tive um problema respiratório muito grave, que foi um dos motivos pelos quais eu procurei, né, renascimento para me tratar, e realmente me curou. Me curou porque meu problema, ele não era um problema só genético.
né? Eu já ouvi isso, eu não tenho certeza, mas eu vou usar dizer aqui para vocês essa porcentagem, se não for isso, é bem perto disso. Em torno de 10% só da minha genética é imutável. Ou seja, os outros 90% da minha herança genética, ela pode ser transformada, modelada, redefinida ao longo da minha vida com mudanças de comportamento, com decisões individuais de transformar o seu estar no mundo. Eu tenho um pai extremamente ansioso, que até morreu de ansiedade, mas eu posso escolher um estilo de vida, um tipo de trabalho, um ambiente onde eu quero morar, o tipo de alimentação que eu vou escolher para me nutrir, né? A minha forma de me nutrir pelo ouvido, pelos olhos, que tipo de informações, que tipo de alimento anímico eu deixo entrar, que tipo de trabalho eu vou exercer. E foi o que eu fiz. Eu moro há 17 anos no campo por uma escolha, né? Por isso que eu falo que é importante olhar o consciente coletivo e a nossa decisão, porque o estilo de vida urbano, ele é essencialmente causa de ansiedade. Não achem vocês que estando dentro do turbilhão, comendo, correndo, trabalhando 300 horas por dia, dormindo mal, comendo o que dá tempo sem escolher criteriosamente o que você vai colocar corpo adentro, usando o celular até altas horas da noite, achando que vai desligar o celular, que vai deitar na cama e que vai desligar o botão off e vai estar tudo certo. Não! Então, por isso que a gente precisa olhar agora. A outra pergunta é: o que a ansiedade causa em mim? Além dos efeitos corporais que a gente está falando. O que a ansiedade causa na minha vida, na minha rotina? Que efeitos colaterais eu estou vivendo, além do remédio? Que efeitos colaterais eu vivo por não tomar as rédeas da minha vida e mudar, nem que seja uma coisinha na minha rotina, para apoiar o meu corpo a sair da zona de luta para a zona de desafio, ou sair do desafio para uma zona de conforto. Porque é no conforto que nós prosperamos. É no conforto que o nosso corpo tem saúde. E eu não falo do conforto só do aspecto, uma cadeira, uma poltrona confortável, um lugar confortável. Não, eu falo do conforto físico. O que acontece é que nós nos habituamos a um desconforto e tratamos isso como se fosse normal. As tensões nos seus ombros, nas omoplatas, né? O seu zumbido no ouvido, a sua taquicardia momentânea, a sua tensão nas pernas, a sua azia, o nariz entupido, esses aspectos físicos recorrentes que são somatizados no seu corpo, aposto que você já lida normalmente com eles como se não fossem desequilíbrios sérios. Eu sei porque foi assim comigo. Quando eu cheguei no renascimento, né, na formação, passando pelas sessões de respiração, ouvindo o meu corpo, foi que eu comecei a perceber que ter o nariz entupido significava respirar quase nada, que respirar quase nada era uma coisa enlouquecedora. Gente, experimente, eu gosto muito de usar essa metáfora, experimente pegar uma criança pequena e tampar o nariz dessa criança pequena. O que vocês acham que vai acontecer com ela? Kaique, chegou aí, bem-vindo. Gente, uma criança pequena, se você tampa o nariz, ela desespera. Quem tem filhos que já tiveram gripe forte, ficaram com o narizinho entupido, a criança chora sem parar, ela fica enlouquecida. Por quê? Porque nós não fomos feitos para não respirar. Então, voltando lá, lembra? A Ana compartilhou, acho que foi a Ana, já não lembro mais, gente, desculpa. Que uma falta de ar quando está ansiosa, ou seja, não está respirando. O corpo está te mostrando assim, alô, você não está respirando. E a gente, tão habituado ao enlouquecimento da vida, ao ritmo,
ao desconforto, à luta, ao corpo lutando, tudo ótimo. E eu respondi isso na minha primeira sessão de renascimento. Você está se sentindo bem? Eu tô. Aí a renascedora virou para mim e falou assim: Larissa, como você pode estar se sentindo bem se você não está respirando? Tira esse sorriso no canto da sua boca, olhe para você com respeito, com consideração, com responsabilidade. Como é possível uma pessoa estar bem se ela não está respirando? Né? Então, gente, hoje nós temos um país inteiro que não está respirando e as pessoas não perceberam o tamanho do buraco em que estão. Porque respirar é o princípio, a ação, o estado mais importante da nossa vida. Sem respirar, a gente morre. Então, o que a gente sabe é que nós estamos meio mortos. A humanidade inteira está meio morta. O Brasil está quase todo meio morto, porque está quase todo mundo padecendo de ansiedade, em nível um pouco desconforto até nível de extrema luta. Então, eu venho trazendo essa chamada para vocês. Não, vocês não podem se contentar com um estado de ansiedade como se fosse normal. Não é normal. Vou dar uma outra dica agora. Nesse minuto, fechem os olhos, vocês que estão aí, e observem a respiração de vocês. Que tanto que vocês estão respirando? Onde vocês sentem a respiração de vocês? Você sente ela no peito ou você sente ela lá na barriga? É difícil respirar? Agora observem especialmente, não desliguei o Instagram, vou deixar aqui que vocês estão aqui comigo, queridos companheiros e companheiras. Então olhem isso. Observem agora a exalação de vocês. Solta o ar relaxado junto comigo. Inspira. Solta. E observa se é difícil soltar. E observe especialmente como vocês estavam soltando tensa respiração antes de eu falar. Ou a respiração sai trêmula, ou ela sai muito forçada, ou é difícil soltar o ar. Então, quando uma pessoa está com síndrome de pânico, que seja, uma extrema luta que você pode imaginar que acontece com você, alguém próximo de você, se acontecer com alguém próximo de você, eu vou te dar uma dica preciosa, ao alcance de todos nós. E se a gente pode fazer isso pelo outro, a gente pode fazer isso por nós mesmos. Olha nos olhos dessa pessoa e fala: tá tudo bem, eu tô aqui com você. Olhem para mim. Vilma, Jardinha, Kaique, Ana Maria. Solta o ar. Se for preciso, sopra uma velhinha. Se for difícil, soltar pelo nariz. Mas solta até o final. Usem a velhinha com as crianças. Crianças chorando, desesperadas. Fala: filhinho, olha para a mamãe. Vamos soprar a velhinha junto comigo. Ó, deixa o ar sair. Mais uma vez. Comecem vocês, gente, a observar a exalação. Respirem com calma, especialmente soltando o ar. E vocês vão sentir imediatamente o poder de acalmar-se, de sedar-se com uma exalação relaxada, quanto mais completa possível. E sempre que se lembrarem de mim, desse momento, não, deixa eu observar, lembrei da Larissa falando, deixa eu observar a minha exalação. Vocês vão constatar que vocês não estão soltando o ar. Então, são pequenas coisas, apesar de... É um pequeno tão importante, né? Um pequeno que é o ato mais significativo da nossa vida e que nós estamos deixando pelo caminho, e a gente presta mais atenção na quantidade de dinheiro que tem no bolso, nas quantidades de curtidas do nosso Instagram, na quantidade de live que você quer assistir, ou na quantidade de qualquer coisa, né? No que está passando ali na frente, no seu celular, enquanto você está comendo, presta atenção em tudo, menos na sua respiração. Então, basicamente, em inteligência emocional Bioflow, a gente trabalha
com consciência corporal. E o caminho para a gente ter consciência corporal é consciência da respiração em primeiro lugar. E através disso, a gente respirando vai começar a perceber o nosso corpo. Sabe por quê? Se vocês tiverem curiosidade, para quem gosta do assunto, aqui no canal tem um outro vídeo, não é ao vivo, vai ser gravado, sobre a mentira pessoal. Olha só, imagina que você passou uma situação muito pesada na sua vida. Nós estamos falando de ansiedade. Imagina que você testemunhou um assalto à mão armada quando você era criança, adolescente, aquilo virou um trauma grande para você. Né? E aí você tem essa experiência que foi tão traumática, quanto mais criança é, né? Que é difícil conviver com aquela lembrança. Toda vez que lembra, aquilo, o corpinho fica querendo entrar em estado de pânico. A nossa mente tem um mecanismo que é um mecanismo de sobrevivência maravilhoso, porque é para nos poupar, né? Para nos ajudar a levar a vida com mais leveza. Só que ela fala assim com você: olha, Larissa, não respira fundo, não. Respira só um pouquinho, assim como alguns de vocês estão respirando aí agora. Respira só um pouquinho, só um curtinho aqui no alto do peito, só para ficar vivo. Respiração mínima de sobrevivência. Sabe por quê? Porque se você respirar um pouco mais fundo, você vai sentir aquela dor que eu estou escondendo aqui para te poupar. Então, o que a mente faz? A mente joga para o inconsciente a lembrança do trauma, né? Então, você não se lembra conscientemente, mas o efeito fisiológico daquele trauma permanece, que é o respirar curto para não sentir. E quando a gente respira fundo, na respiração do yoga é assim, a respiração completa, né? A gente lembra que a gente tem um pulmão, que ele começa, a boca do balão é aqui em cima, só que a base do balão é onde? Debaixo das costelas flutuantes, não é? Então, quando a gente inspira a respiração completa, a gente inspira da base do pulmão até a boca do balão. Quando a gente inspira, assim, enche o nosso balão todo, o que acontece quando o ar chega aqui? Ele vai acionar o chakra coronário. Desculpa, o cardíaco. Vai acionar meu coração. Aqui na leitura corporal, né? Aqui nessa região do nosso corpo estão as nossas emoções, porque a gente fala do coração, o coração onde guarda as emoções, mas é mesmo, né? Energeticamente, toda vez que você ativa a circulação, respira, oxigena essa região do corpo, você libera as emoções que estão travadas. E é esse processo, como vários outros, que a gente utiliza para ajudar vocês a terem consciência corporal profunda e começarem a perceber que o corpo de vocês tem todas as mensagens que você precisa para se autocurar. Com apoio, aprendendo as técnicas, os exercícios para você lidar com isso sem precisar dos remédios ansiolíticos, sem precisar, né? Então, essa é a base do trabalho que a gente faz com ansiedade. E o mais importante, além da respiração, é a gente voltar naquela fala lá do começo, que nós somos um ser holístico, um ser integral, que a gente não tem só esse corpo físico que está louco para falar com a gente, às vezes gritando para nos mostrar que tem algo complicado, como um nariz entupido, é o corpo dizendo: eu não estou respirando, pelo amor de Deus, eu não estou respirando, faz alguma coisa. A gente tem desde os gritos contundentes até os sutis, mas a gente tem também, além de ouvir o nosso corpo e começar a respirar, a gente pode, ouvindo o nosso corpo e percebendo que aspectos de luta estão presentes no nosso corpo, entender o que a gente tem que fazer para gerar mais conforto para o nosso corpo. E para o nosso corpo mental, para o nosso corpo emocional, para o nosso corpo, né, além do físico, para o nosso corpo anímico, para o nosso corpo espiritual. Gente, o desafio é muito grande estar num mundo moderno, em cidades grandes, e conseguir trazer conforto para o corpo, mas não é impossível. Entre um caso como o meu, que moro no campo, tem uma vida num ambiente levíssimo, com ar puro, água pura, comida orgânica e tudo isso, até o extremo oposto, nós temos graduações. E o que importa é que cada pequena mudança que eu faço na minha rotina e eu faço na minha respiração, eu trago
Mais oxigênio é mais energia vital e também é mais prana, mais energia de cura. Cada mudança na minha alimentação traz uma nutrição que garante um fluxo energético, um fluxo de pensamentos mais nítidos. Cada momento que eu desligo meu celular um pouquinho mais cedo antes de dormir, eu coloco naquele espaço de tempo algo que me acalma antes de fechar os olhos. Então, é mudando uma série de pequenas ações, mas incorporando essas ações na minha rotina, que eu vou gradualmente saindo da extrema luta para menos luta, para quem sabe um desafio. E se eu for uma pessoa persistente, exigente com a qualidade de vida, depois que eu conquisto o desafio, gente, eu não volto para a luta, não, porque eu tenho consciência da minha mudança e eu vou cada vez querer chegar mais no conforto. Né? O caminho do autoconhecimento, o caminho da autocura é assim, uma vez que você começa, você gosta, porque você vê os efeitos e você começa a limpar o seu organismo e você começa a ter consciência. Né? Para a gente finalizar, eu queria trazer essa palavra que ela é presente demais no meu trabalho e parece uma coisa totalmente aérea, não. Consciência não é só uma coisa muito sublime e sutil. A consciência é um estado que a gente conquista através da limpeza energética do nosso corpo. Consciência, para a gente ter, eu falo do básico. E aí entrou mais um querido, que eu honro muito. Bem-vindo, Eliseu. Não, eu estou falando aqui para esse grupo maravilhoso. Consciência começa no trabalho que a gente faz aqui no campo. Começa com o alimento que eu ponho pela minha boca. Porque tudo que eu trago de tóxico para o meu corpo não só deixa resíduo químico que vai se formando ao longo do tempo, uma doença, mas também inibe as conexões, desde as conexões neuronais necessárias, até as conexões que acontecem no nível do meu intestino, até as conexões sutis que acontecem no nível do meu chakra cardíaco, e eu não consigo ter consciência. A consciência, a gente pode exemplificar, tentar concretizar na nossa uma imagem, né? Para a gente fechar aqui, como um salto quântico, um salto energético. Toda vez que eu tenho uma evolução, por exemplo, a evolução das espécies, quando nós tínhamos as pequenas primeiras células, até elas se transformarem, né, os elementos químicos se transformarem no pequeno nino, primeiro ser vivo dentro da água, aquilo foi um salto energético. O salto energético, a gente pode também pensar em vibração. Vocês já ouviram falar em hertz, que tudo que tem energia pode ser medido em hertz. Né? Você pega um aparelho que tem energia, você pode medir a quantidade de hertz que tem ali. Pois sabem vocês que as plantas, se a gente colocar um medidor de energia nas plantas, a gente pode identificar a vibração daquela planta. E Patrícia, e sabiam vocês qual que é a rainha das flores? Qual que é a planta mais nobre? E que, inclusive, mulheres gostam de trazer para o momento do casamento. Qual que é a planta que simboliza o amor, que é o sentimento mais nobre, que mais energia traz para o ser humano? É a rosa. Pois saibam vocês que não é à toa. Isso não é um símbolo de veio de qualquer lugar. Nada nesse mundo é por acaso. A rosa é a planta, a flor. Na aromaterapia a gente estuda isso. Cuja vibração energética é a mais alta em hertz que existe. É assim, disparado a maior frequência em hertz do mundo vegetal. É por isso que é tão precioso o óleo essencial de rosa. E aí o que acontece? Quando eu tenho um aumento de frequência, quando eu tenho um aumento de hertz no meu corpo, eu tenho um aumento da consciência. E foi com saltos energéticos, né, de mudança de energia, de nível de frequência energética, que as espécies foram sendo criadas, que os micro-organismos viraram macro-organismos, até que surgiram os primeiros seres da água. Aí, com o próximo salto de frequência energética, surgiram os anfíbios, mais um salto
répteis, e por aí foi. O ser humano é um outro grande salto de frequência energética no mundo. Mas olha que triste. Eu não, né? Eu tenho 50 anos, assim, com algumas companheiras devem estar nessa faixa aqui. Mas as nossas crianças, né? Hoje a gente está convivendo com a segunda geração na história da humanidade menos inteligente, com menos saúde do que os seus pais, especialmente com menos inteligência. A nossa evolução chegou até um ponto, do ponto de vista do organismo humano, e está em declive. E isso tem estudos provando. E por quê? Porque a frequência energética do nosso corpo está caindo. E não é só a ansiedade que está nos mostrando isso. São todas as doenças que viraram epidêmicas, todas as doenças de coração, todas as doenças do corpo, todas vocês podem ver aí ao redor de vocês, o câncer, todos são quedas da frequência energética do organismo. Por quê? Não adianta tomar remédio, porque o remédio intoxica mais, a frequência do organismo que já está em queda vai bruscamente diminuir mais, e isso é delicado. O que a gente pode fazer para aumentar a nossa frequência energética? Primeiro, respirar bem. Respirar com consciência. Soltar a tensão na exalação. Segundo, além de alimentar-me de ar, de prana, alimentar-me de forma consciente, alimentar-se daquilo que é saudável, começando pelo alimento que você come, pelo que você escuta, as pessoas com quem você se relaciona, são pessoas tóxicas ou não? O que você escuta na televisão, gente, é 99,9% tóxico. O que você escolhe trazer através dos seus olhos, do seu ouvido, da sua boca, da sua pele? Então, tratar a ansiedade é, em primeira instância, observar de onde ela vem. O que ela causa em seu corpo. Começar a prestar atenção como você reverte essa sensação no seu corpo, respirando em primeiro lugar, se nutrindo de forma adequada, mas é preciso mudar a rotina. Não adianta eu respirar bem só agora, enquanto vocês estão me escutando. Não adianta, agora no jantar, então eu vou escolher comer uma comida orgânica e amanhã já está lá de pé no boteco, tomando café da manhã em 10 minutos, porque tem que ir para o serviço, né? O trabalho é mudanças, pílulas, dentro do possível, porque não ouso achar que vocês, né, vão mudar de vida de uma hora para outra, mas a decisão de mudar, ela exige o quê? Pequenas atitudes que vão sendo implementadas. Cada pequena atitude, um salto quântico, um salto energético, um aumento de frequência, mais saúde, mais liberdade, menos ansiedade, né? Então é isso que eu desejo para vocês. O caminho não é um caminho fácil, exige decisão, mas especialmente amor próprio. Porque se você quer continuar no meio desse turbilhão de pessoas ansiosas, com medo de tudo, comendo mal, se cuidando mal, respirando quase nada, é uma escolha sua, mas arque com as consequências. Né? Então, as pessoas que vêm até mim pedindo ajuda para ansiedade, eu falo: você está com coragem? Você é uma pessoa corajosa para se priorizar nesse mundo, enquanto tudo te chama para cuidar das coisas lá fora e menos de você? Se você quer cuidar de você, sem depender, sem bengala, sem depender de remédio, sem depender dos outros, sem depender, inclusive, de mim. Meu trabalho não é dependência, meu trabalho é transmitir um conhecimento, acionar sua vontade, te apoiar o entusiasmo, te colocar para frente. A mentoria é um trabalho de acompanhamento. Olha, vamos junto, mas daqui a pouco você vai sozinho. Eu te ensino como seguir, né? Para isso, a gente criou um processo, né? Algumas pessoas aqui já até conhecem, que é o desafio sua ansiedade. Ou seja, eu vou deixar a ansiedade me controlar ou eu vou ter controle sobre ela? Então, eu te convido a ter controle sobre ela. Eu te desafio a desafiar sua ansiedade. Como que funciona? Em 15 dias, a gente coloca um foco em conhecer as ferramentas, as mudanças de rotina, um dia de cada vez, uma missão por dia que você traz para aquele dia, depois incorpora na sua vida.
à medida da sua decisão, da sua autorresponsabilidade, da sua vontade. Depois desses 15 dias, eu não vou ficar lá te ligando todo dia. Você está fazendo isso, né? E aí você arque com as consequências da sua taquicardia, do suor frio, da sua pouca respiração, da falta de ar, não é mesmo? Arque com as consequências. O caminho da saúde é um caminho maravilhoso, né? E dificilmente tem volta para quem conquista essa frequência energética maior, porque ganha consciência, e a consciência faz com que a gente siga um caminho sábio, né? Então fica aí, gente, eu vou deixar aqui embaixo do vídeo um link do Desafio Sociedade. De tempos em tempos eu abro o grupo, nós vamos ter agora no dia 12, se eu não me engano, ou 26, meados de agosto, está embaixo a data no link. Os 15 dias começam no sábado até o segundo sábado, a gente vai juntos nesse processo. E respirem, soltem o ar com carinho. Lembrem, vocês nasceram quando respiraram pela primeira vez, né? Não quero que seja o último respiro breve, eu quero que vocês aprendam a respirar, respirem fundo e plenamente. Tenham a chance de experimentar a beleza que é uma respiração plena, vocês não têm ideia da diferença que é, tá? Vou dar mais uma informação para cutucar vocês para fechar antes de despedir. A gente descobre em Bioflow, com o Renascimento, que praticamente todos nós adultos temos o nosso diafragma congelado, esse músculo aqui, ó, né, da boca do estômago, que faz o pulmão se encher e se esvaziar, ele congela, literalmente, sabe? Porque ele enrijece de tanta tensão e de mau uso, né? Então a gente faz um trabalho longo para soltar isso, para voltar a liberar a respiração. E quanto mais a gente respira, mais a gente quer respirar. E aí o que muda é que quando por acaso alguma coisa faz o nariz fechar, a gente desespera como se fosse aquela criança. A gente não aceita mais o corpo desconfortável em luta, desafio. A gente não aceita mais. A gente quer garantir conforto, qualidade de vida. A gente quer honrar a nossa vida. Honrar, agradecer e fazer valer essa vida que nossos pais nos deram e que está em nossas mãos, cuidar com carinho, como uma pérola, cuidar da frequência, transformar numa rosa deslumbrante, vibrando em alto hertz e não decaindo, 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 né? Por favor, quem está usando o remédio, repense. Quem quiser apoio, quem quiser mais informação, me chame, independente do grupo de desafio. Vocês têm aqui no canal Larissa Dolabella, no Instagram, no YouTube, né? Um canal para bater um papo, para buscar informações. Vai ser um grande prazer tirar vocês, porque eu não estou mais nessa mentalidade de medo. Eu tomei essa decisão. Foi um processo lindo, me trouxe até aqui para ajudar vocês, para conduzir quem estiver disposto a trabalhar junto. Fiquem em paz, respirem. Quem estiver ansioso, solta o ar. Lembra de mim, lembre-se, vocês têm um poder imenso de autocura. Vocês não dependem de remédio e nem dependem de ninguém para se cuidar. Basta observar com atenção. Vocês vão ter muitas respostas quando ouvirem o próprio corpo, tá bom? Gratidão imensa pelos queridos que eu conheço, que eu ainda não conheço, que estão aqui. Espero que tenha sido válida a mensagem. Até a próxima terça. Toda terça-feira tem bate-papo ou ao vivo ou gravado aqui no YouTube. E todo dia tem bate-papo no Instagram. O canal está aberto, tá bom? Até a próxima, gente. Boa noite, bons sonhos e desliguem o celular cedo para respirar, curtir a noite, conversar com os queridos, fazer algo diferente, desafiar a sua ansiedade. Um beijo.